Então, primeiro eu quero te agradecer imensamente, Clécio, por ter aceitado o nosso convite, dizer que é um prazer ter você aqui. Sempre que vem um epidemiologista, a gente aprende muito, porque aqui tem muitos pesquisadores da área básica, né, e a gente está ávido por receber informações da epidemiologia e entender os estudos epidemiológicos também, né, os clínicos e os epidemiológicos. Então, eu vou apresentar o professor Clécio. O professor Clécio é graduado em farmácia e medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pediatra formado no Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, da Fiocruz, mestre em pediatria e doutor em saúde da criança e do adolescente, ambos os títulos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Clécio realizou seu pós-doutorado no Center of Global Child Health, do Sick Kids Hospital, em Toronto, no Canadá, e atualmente é professor associado e chefe do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Clécio tem diversos trabalhos publicados na área de epidemiologia e saúde pública, com ênfase em saúde materno-infantil e nos sistemas de informação em saúde, e é esse assunto, né, a relação desses assuntos que hoje o professor vem falar para a gente, né? Então, Clécio, fique à vontade, obrigada mais uma vez, estamos muito felizes por ter você aqui hoje, viu? Bom, boa tarde, obrigado, Graziela, pela gentileza, pela simpatia aí na introdução do meu nome, enfim, e do tema. E também muito agradável a conversa preliminar que eu tive com o Egberto e com a Patrícia, que entrou logo a seguir. É sempre bom e torna um ambiente mais descontraído e mais fácil de a gente, digamos assim, expor as ideias e trocar ideias também, e essa é a minha intenção nesta tarde. O primeiro desafio primeiro, fiquei feliz com o convite, agradeço, eu me considero, digamos assim, jovem dentro do DORAD e nas pesquisas relacionadas a esse ramo de conhecimento, e é um estudioso e sempre aprendendo, então tive a oportunidade de acompanhar alguns webinários anteriores, não todos, e sempre tirei um proveito importante no meu aprendizado e também para a minha prática profissional, tanto na pesquisa como também assistencial. Quando a Graziela, então, me convidou, fiquei muito honrado, agradeço a diretoria e a estrutura toda oferecida e, sobretudo, o desafio a seguir foi o primeiro escolher o título, né? Então, eu propus esse título, a Graziela também achou interessante, e a minha ideia hoje aqui é ouvir opiniões e justamente o título que vem num formato interrogativo é para tentar trocar ideias com vocês, expor algumas ideias minhas e, sobretudo, como nós conversamos, Graziela e eu, tentar apresentar o que os estudos epidemiológicos, sobretudo no nosso grupo de pesquisa, têm mostrado e como, de alguma forma, a gente poderia, em cima desses determinantes sociais em saúde, que é um foco dos nossos estudos, de que forma nós poderíamos relacioná-los aos estudos de DORAD, né, tanto na área clínica, mas sobretudo na área experimental, da qual boa parte dos colegas aqui presentes trabalham, né? Então, agradeço a oportunidade e sintam-se confortáveis para me interromper. Para alguma dúvida, enfim, eu só não estou vendo ninguém, porque eu botei a tela inteira e eu perdi, então, a dimensão. Então, por favor, podem me acionar, eu estou ouvindo e qualquer coisa a gente conversa. Bom, então vamos adiante. O título é esse, então é uma pergunta, e ao final do nosso encontro, eu não creio que a gente consiga respondê-la integralmente, mas pelo menos que nos possa permitir uma reflexão, né, nesse ramo do conhecimento. Como já foi descrito, essas são as minhas áreas de atuação dentro do departamento, trabalhando na graduação e na pós-graduação, na área docente assistencial, então, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também na pós-graduação
da saúde da criança e do adolescente aqui da universidade. Não tem conflito de interesse sobre o tema que eu vou apresentar a vocês. Então, qual é a minha ideia? Assim, que a gente converse mais ou menos em torno de 30 minutos, talvez um pouco mais ou menos, na minha exposição, que vai transitar mais ou menos no que é a Unesca, que é aqui da nossa universidade, o nosso grupo de pesquisa e as suas linhas de investigação. Rapidamente, sem entrar em conceitos mais extensos, apresentar, ou pelo menos pontuar, os determinantes sociais de saúde, que é um dos títulos, né, desse encontro. Mostrar, então, os estudos epidemiológicos, onde, a partir deles, eu tento fazer justamente essa relação com o DORAD. E, finalmente, na parte final do nosso encontro, tentar responder a pergunta posta em tela nesse momento. Bom, o NESCA é o Núcleo de Estudos de Saúde da Criança e do Adolescente, aqui da URGS, e ele começou em 2009, junto com os professores Marcelo, que já esteve presente em outro momento aqui, que foi um dos, digamos, idealizadores do núcleo de estudos, seguido pela professora Patrícia, que provavelmente muitos de vocês conheçam, foi nossa colega aqui no departamento durante muitos anos, e hoje ela está na McGill University, em Quebec, no Canadá, e naquele momento eu também. Né? A Patrícia e eu, inclusive, entramos juntos num concurso na mesma universidade, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, no final do ano anterior, em 2008. Depois somaram-se a nós a professora Juliana Bernardi, que também trabalha no grupo, e mais recentemente a professora Mariana Michelovski, trabalhando bastante na área experimental e também na área de oncologia. Fundamentalmente, a gente tenta, na medida do possível, mesmo com as limitações ora impostas dos nossos financiamentos e as dificuldades de novos fomentos para as nossas pesquisas, na área clínica, na área experimental e nos estudos epidemiológicos. Particularmente, eu me dedico bastante à área epidemiológica e também à parte clínica, não tanto na parte experimental. Então, eu vou brevemente descrever parte desses estudos para mais ou menos contextualizar o nosso universo e até para entenderem parte das minhas indagações. Então, o estudo clínico, que praticamente foi o carro-chefe da nossa, digamos assim, do nosso núcleo, um dos protagonistas no início das nossas investigações, junto também com os estudos experimentais e epidemiológicos, foi uma coorte temática que nós desenvolvemos com o título inicial chamado IVAPSA. Boa parte das dissertações, teses e publicações tem esse acrônimo, que originalmente o projeto então levava esse nome, Impacto das Variações Perinatais sobre a Saúde do Adulto. E esse projeto foi um projeto trabalhado nos anos de 2010 e 2011, quando ele iniciou, que nós chamamos de primeira onda, e ele se estendeu até 2016. Era uma amostra de conveniência que nós recrutávamos recém-nascidos de filhos de gestantes em 3 hospitais públicos aqui de Porto Alegre, de gestantes que tinham, independentemente, alguma dessas características de aquilo que considerávamos ambiente intrauterino adverso. Entre elas, diabéticas, tanto gestacionais como anteriores, hipertensas da mesma forma, hipertensas durante a gestação ou antes dela, tabagistas, independente do número de consumo tabágico, aquelas mães que tiveram recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, conforme as curvas de Alexander, e nós classificamos, então, como restrição de crescimento uterino, e, finalmente, um quinto grupo, um grupo controle. Essas crianças nós acompanhamos nos primeiros 6 meses de vida, e, junto com as suas mães, nós tivemos 7 entrevistas, 2 delas domiciliares, e outras no nosso Centro de Pesquisa Clínico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nas quais, além de vários instrumentos de pesquisa relacionados ao desenvolvimento, relacionado ao vínculo mãe-bebê, relacionado à escala de Edimburgo
para depressão pós-parto, nível de estresse percebido, avaliações de desenvolvimento neuropsicomotor, questionários alimentares, vários recordatórios alimentares e também medidas antropométricas. Então, essa é a primeira onda. Depois, a gente ampliou um pouquinho e até, em algum momento, no meu entendimento, o projeto passou a ter um nome que eu achava mais adequado, que era relacionado ao impacto das variações perinatais sobre a saúde da criança, porque nessa segunda onda, nesse período que vocês observam em tela, nós observamos essas mesmas crianças anteriores na faixa etária pré-escolar. Então, foi o que nós chamamos de segunda onda. Hoje, eu prefiro chamar que, na verdade, a gente avaliou o impacto desse ambiente intrauterino adverso sobre o crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Disso tudo, nós tivemos, hoje, quase uma centena de pesquisadores, dentre alunos de pós-graduação, tanto de doutorado como mestrado, e diversos bolsistas de iniciação científica e também voluntários. Muitos já trabalharam aqui conosco, e eu até tentei, mas não tive o tempo hábil e a organização suficiente para tentar informar quanto já se produziu disso, tanto em teses ou publicações, como também dissertações. Mas só para dizer que foi muito profícuo e a gente ainda segue, mesmo tendo terminado há cerca de 2 anos, ainda analisando boa parte dessas informações. Então, esse é o nosso carro-chefe do ponto de vista de estudo clínico. Entre os estudos experimentais e também com alguma parte clínica, boa parte deles a gente fez no laboratório de pediatria translacional, né, que é, aí sim, mais voltado às pesquisas experimentais, desde projetos de todo o grupo, como também relacionados a projetos de mestrado e doutorado, sendo que aqueles que vocês observarem um asterisco no final da coluna à direita da tela, são aqueles já concluídos. Eu fiz, talvez, assim, um resumo, praticamente o dobro desses que vocês veem, mas eu tentei, pelo menos, distribuir em várias áreas, talvez tentando mostrar o que a gente também tem produzido neste contexto da área experimental. Então, em relação a comprimento telomérico e polimorfismos, e aí, de forma muito interessante, em 4 gerações, porque vocês sabem que Veranópolis, há algum tempo, tinha como a capital da longevidade do Brasil. Então, para lá nos deslocamos e estamos tentando avaliar exatamente isso, em 4 gerações, observando o comprimento telomérico e os polimorfismos nesta via aqui descrita. Também a expressão gênica do leite materno, tanto no colostro e no leite maduro, em recém-nascidos. Também o perfil de metilação de genes, tanto associados à asma e função pulmonar, como também obesidade em pré-escolares. Isso é parte dessa corte que recentemente apresentei a vocês. Também investigamos a parte da microbiota materna relacionada ao recém-nascido e os fatores determinantes. Esse ainda em investigação é um projeto de doutorado. Também do nosso mesmo projeto de corte, qual a diferença dos ambientes intrauterinos e a relação com o comprimento telomérico desses recém-nascidos advindos dessas condições adversas. Do ponto de vista experimental, aqui nós temos o retardo de crescimento intrauterino observado em ratas Wistar e o comportamento materno e as concentrações de leptina e ocitocina periféricas, consumo de alimento palatável induzidas por trauma precoce em ratas fêmeas, cuidado materno em resposta ao estresse neonatal e ansiedade na vida adulta, também um estudo experimental, e, finalmente, dietas sobre a modulação de comportamento alimentar em vias homeostáticas e hedônicas em ratas fêmeas. Então, é parte experimental e parte feita digamos assim, a investigação do material, né, do material biológico dentro do nosso laboratório de pediatria translacional. Visto isso, eu passo rapidamente aos determinantes sociais em saúde, que acredito que mesmo os colegas das áreas básicas tenham informações sobre o que isso representa. Na verdade, de uma maneira muito simples,
nós designamos como os determinantes, então, sociais em saúde, aquelas condições de vida e trabalho dos indivíduos ou de grupos populacionais que necessariamente estão relacionados de forma mais direta ou não com a situação de saúde. Eu gosto muito, quando trabalho com determinantes sociais, fazer menção a um diagrama ou um modelo de Dahlgren e Whitehead, que foi desenvolvido em 1991 por esses pesquisadores britânicos, que casualmente é o modelo que é utilizado pela Comissão Nacional dos Determinantes Sociais em Saúde, que foi criada aqui no Brasil em 2008. Conforme esse modelo, que vocês podem observar em tela, todas as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, todas essas que estão na primeira, na área mais externa desse semicírculo, digamos assim, acabam tendo influência na idade, no sexo e nos próprios fatores identitários desses indivíduos, assim como tudo aquilo que cerca esse indivíduo, quer seja as suas redes sociais e comunitárias, quer seja também o seu estilo de vida em relação a hábitos alimentares, sedentarismo, atividades laborais e assim por diante. Ou seja, dentro da leitura desse modelo, a gente praticamente não pode afastar em nada de todos os desfechos ou a evolução do padrão de saúde e doença em toda a história de vida do indivíduo, inclusive de forma transgeracional, que não esteja ligado às suas condições socioeconômicas, culturais e ambientais de forma geral, ou seja, aos determinantes sociais em saúde. Dito isso, eu trago então agora para a área da qual eu mais tenho estudado e desenvolvido, até agradeço a Graziela por me chamar de epidemiologista. Eu não me considero como tal, sou ainda um aprendiz em epidemiologia, mas tento trabalhar em investigações nessas áreas, ou nesta área, muito mais envolvidas com as estatísticas vitais, que fundamentalmente estão relacionadas com os principais desfechos da nossa história de vida ou do nosso ciclo vital, quer seja o nascimento, quer seja o óbito. A partir daí, o que mais me interessa dentro deste contexto são as condições de nascimento, a partir das quais a gente pode observar as informações, sobretudo, relacionadas às condições perinatais ou, sobretudo, condições de nascimento. A partir daí, entre os diversos sistemas de informação em saúde, e hoje nós temos inúmeros no país, hoje se fala muito na síndrome da resposta SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, que tem muito relacionada ao diagnóstico dos pacientes com COVID. Então, mais antigos que esse, nós temos o SINASC, que é o Sistema Nacional de Nascidos Vivos, e o SIN, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Ambos se baseiam nos principais documentos que vão também para o nosso registro civil, de nascimento e óbito. Ou seja, todas as informações preenchidas na declaração de nascido vivo e também na declaração de óbito, além de uma ir para o cartório de registro civil, outra fica em poder da família e outra vai para as secretarias municipais de saúde, que alimentam as secretarias estaduais e, por conseguinte, o DataSUS, criando sistemas de informação, como eu aqui descrevo para vocês. Particularmente, além daquele acesso das informações que a gente tem do DataSUS do Ministério da Saúde, que são informações gerais de todo o país, nós trabalhamos mais especificamente com o banco de dados de Porto Alegre, onde nós temos acesso às informações mais específicas relacionadas ao domicílio materno, ao bairro onde ela mora, e algumas informações que nos permitem, inclusive, fazer o linkage entre um sistema de informação com o outro. Então, se eu quiser investigar óbito infantil, eu tenho que relacionar nesse sistema de informação de mortalidade a declaração de óbito, onde nela, como é mortalidade infantil que ocorre antes de completar o primeiro ano de vida, nós temos também ali a informação da declaração de nascido vivo. E a partir desse número, eu faço o link com o sistema de informação de nascidos vivos. E a partir daí eu faço o que eu chamo de linkage, para tentar exatamente ver esses eventos perinatais
que eu tenho acesso pelo SINASC, comparativamente ao desfecho óbito, né? E a partir daí, além dessas informações específicas, a gente trabalha muito com séries temporais, ou seja, trabalhando com segmentos, períodos maiores de observação, para também observar quais foram os fenômenos que possam ter influenciado os desfechos que investigamos, numa perspectiva temporal, pensando em políticas de saúde, como a Rede Cegonha e outras estratégias do Ministério, tentando melhorar, ou, por exemplo, a humanização ao atendimento à sala de parto, políticas de incentivo ao aleitamento materno e assim por diante, para tentarmos ver o impacto, então, do que das políticas públicas em saúde, ou até de cenários econômicos, ou outras informações que a gente queira também relacionar com os nossos desfechos, a gente observa isso numa tendência temporal, o que também nos traz informações bastante interessantes, tanto do ponto de vista informativo, como também quando a gente faz alguns testes estatísticos, como o Q-quadrático de tendência, para investigar se houve mudança de algum panorama dos desfechos que investigamos. Bom, a partir daí eu vou rapidamente passar, talvez, alguns, existem outros, mas eu vou descrever talvez os principais, e vocês podem ler em tela, desde basicamente do ano de 2008 em diante, a gente trabalhando muito com a questão de nascimentos múltiplos, tendência secular, baixo peso ao nascer, tendências de taxa de mortalidade, particularmente em Porto Alegre, a relação da idade materna com o peso de nascimento, particularmente o baixo peso ao nascer, a questão também bastante importante da educação materna e a sua relação com o baixo peso ao nascer, a evolução temporal dos diversos fatores de risco relacionados com baixo peso ao nascer nas capitais brasileiras, também tentando ver a qualidade dessas informações, porque são informações preenchidas dentro dos hospitais, geralmente, em relação, então, à qualidade das informações nesses bancos de dados, as relações, então, desses pesos de nascimento, que a gente também pode classificar de formas individuais, né, durante toda a variabilidade de peso, a gente tem classificações e tentando ver os desfechos em relação à mortalidade, mediados também pelos determinantes em saúde. E, finalmente, nessa última tela, mostrando também a influência da educação materna e a sua relação com as desigualdades do peso e nascimento, também numa série histórica aqui no Brasil, os fatores de risco para mortalidade neonatal, e depois até tentando ver índice de desenvolvimento humano, escolaridade e o impacto disso sobre mortalidade infantil também aqui em Porto Alegre. Bom, passo seguinte, eu vou me deter a alguns desses estudos que eu acredito que possam trazer mais elementos para a formulação da pergunta título, né, da nossa conversa desta tarde. Vamos adiante. Vocês estão me acompanhando bem? Por favor? Tá rápido? Tá ok? Tá ótimo, Clécio. Tá bem. Então, esse foi um dos mais antigos, e ele exatamente tentou avaliar a tendências das taxas de mortalidade aqui em Porto Alegre e seus fatores de risco neste período descrito. Então, fundamentalmente, de 96 a 98, a gente investigou a taxa de mortalidade infantil, tentando observar quais eram os fenômenos que tinham relação com esse desfecho, né? O que nós observamos assim? Uma redução da mortalidade, sobretudo no componente neonatal, ou seja, até 28 dias, como também do 28º dia até antes de completar o primeiro ano de vida, ou seja, houve redução na mortalidade infantil aqui no município de Porto Alegre. Só que, de forma interessante, essa redução também aconteceu naquelas mães, naqueles recém-nascidos, desculpe, filhos de mães que tinham menor escolaridade, que a gente estratificou em menos de 8 anos, de 8 a 11 anos, ou de 12 anos ou superior. Mais ou menos tentando trazer em ensino fundamental incompleto, ou analfabetismo, ensino fundamental completo, ensino
médio completo ou superior. E o que a gente percebeu? Então, naquelas mães que tinham menor escolaridade, houve uma redução da mortalidade infantil, né? Nos filhos dessas mães, observamos a redução da mortalidade infantil. E, de forma interessante, aquelas mães com uma maior escolaridade não mostraram modificação nessas taxas de mortalidade infantil em relação, né, à sua prole. O que percebemos, então, como conclusão? À medida que, historicamente, a mortalidade infantil estava mais presente entre os filhos de mães com menor escolaridade, nós conseguimos observar, nesse período do estudo, que houve, então, uma redução das desigualdades entre as faixas, digamos assim, de escolaridade materna em relação ao desfecho de mortalidade infantil. Frente a isso, nós entendemos que, além da escolaridade, as condições socioeconômicas maternas mais favoráveis contribuíram para a redução dessa taxa de mortalidade infantil. E, de forma interessante, exatamente aqueles recém-nascidos que, com peso entre 1.500 gramas e 2.499 gramas, que nós chamamos de baixo peso ao nascer, e aqueles também de muito baixo peso ao nascer, entre 1.000 gramas e 1.500 gramas, provavelmente, como aumentou o nascimento dessas crianças, houve uma pequena desaceleração, dessa tendência de redução da taxa de mortalidade infantil. Ou seja, ainda que no período houve uma redução da mortalidade infantil, né, em todo o período, de forma geral, a observação do estudo nos permitiu concluir que só não houve uma tendência de redução ainda maior por conta que, nesse período, também aumentaram digamos assim, a taxa ou a incidência de recém-nascidos com baixo peso e muito baixo peso, que, de alguma forma, também, é sabido, são recém-nascidos com maior chance de evoluírem para o óbito infantil no primeiro ano de vida, sobretudo se tiverem complicações também no período neonatal e, sobretudo, também se forem pré-termo. Então, o que a gente, a partir daí, pode ficar refletindo? Bom, existe uma melhora, essa melhora só não é melhor porque tem também um outro fenômeno que tem acompanhado aí, que é o baixo peso ao nascer e o muito baixo peso, e também, paralelamente, o aumento de nascimento de recém-nascidos pré-termos. Eu volto a seguir um resultado de outro estudo, tentando fazer um link com esse. Um outro estudo também foi um fenômeno que não vemos só em Porto Alegre, mas que praticamente em todo o país, e também em outros países desenvolvidos, que é o que nós temos chamado a mudança da faixa etária materna gestacional. Então, de 96 a 2008, a gente voltou a investigar, então, a evolução temporal, e percebemos que houve uma alteração no padrão de fecundidade no país. Eu acho que é de conhecimento de todos. Em meados de 2011 e 2012, pela primeira vez o país teve a diminuição da taxa de natalidade. Pela primeira vez, aliás, não foi pela primeira vez que ela reduziu, mas pela primeira vez ela tornou-se inferior a 2. Isso quer dizer que a grande maioria das famílias brasileiras, das mães brasileiras, teria, em média, né, em todo o país, até no máximo 2 filhos. Então, essa alteração de padrão de fecundidade fez com que nós tivéssemos, a partir daquele momento, nesse período, então, que foi realizado o estudo, que o baixo peso ao nascer, muito frequente em mães mais jovens, sobretudo adolescentes, ela acabou se desviando dessa faixa etária e se deslocando para mães mais velhas, que é um fenômeno muito comum na sociedade contemporânea, que, dependendo do grau de escolaridade e de inserção profissional dessas mães, ou dessas mulheres, elas passam a ter filhos mais tardiamente e em menor número. Então, o que a gente percebeu? Um aumento das gestações em mulheres mais velhas e, por conseguinte, por também questões biológicas, o aumento do baixo peso ao nascer. O que nós consideramos a partir daí? Exatamente o que chamamos de uma transição demográfica gestacional. Essa transição demográfica mostra
além do que eu já falei, que é a diminuição da fecundidade em mães naqueles grupos intermediários, nas faixas etárias intermediárias, e, paralelamente, nas mães, então, com uma idade mais avançada, aumentando alguns riscos e chances de desfechos desfavoráveis às condições de nascimento. Quais foram as nossas hipóteses, então? Que ainda, e isso está presente agora ainda no país, que as políticas públicas, sobretudo relacionadas à prevenção e a melhor abordagem do pré-natal das gestantes adolescentes, prevenindo a gestação na adolescência, e também a assistência voltada à gestação na adolescência, que é, a princípio, um grupo mais vulnerável, mas, ao mesmo tempo, com a diminuição do número, isso é um dado importante, a gente tem reduzido aquela época aqui em Porto Alegre, mas também no país, de alguma forma tem reduzido a gestação na adolescência, em menores de 20 anos. Isso é um fenômeno importante, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso pode estar migrando para outra faixa etária mais extrema, a partir dos 30 anos, que de alguma forma é interessante, mas, ao mesmo tempo, também é uma faixa etária que, dependendo da idade, quanto mais avançada, com maior risco biológico, né, para essas crianças. Então, talvez esse é o momento que a gente tem que refletir as políticas públicas em mudar o cenário de investimento, tanto na assistência pré-natal como na assistência perinatal. E a outra, que é um fenômeno muito importante, é o impacto dessas novas tecnologias em saúde, e eu destaco aqui principalmente duas. As terapias de reprodução assistida, que às vezes aumentam o número de gestações gemelares e também, por conseguinte, a chance de baixo peso ao nascer ou de prematuridade, assim como também o parto operatório, não necessariamente por indicação médica, porque quando tem indicação médica ele é importante, mas quando não, nós temos o risco, às vezes, de fazer um parto numa idade ainda que não consideraríamos ideal, que fosse uma gestação a termo, porque, eventualmente, tu pode estabelecer um parto operatório, né, num momento que nós não temos ainda a precisão que, de fato, não é uma gestação a termo. Então, aquelas gestantes que fazem um parto operatório em torno de 38 semanas, dependendo da datação do parto, ou seja, como foi calculado a data do parto, provável do parto, pode ser que aquele parto operatório possa ser ocasionado antes do momento ideal. E, por decorrência disso, nós tenhamos alguns eventos, digamos assim, desfavoráveis nas condições de nascimento. Bom, o estudo seguinte foi um estudo que tentou comparar a educação materna com o baixo peso, e aí foi uma meta-análise de uma aluna de doutorado do professor Marcelo, que eu também tive a oportunidade de co-orientar, e algumas ideias que nós tínhamos é exatamente tentar buscar responder duas hipóteses. Uma delas até foi uma publicação da professora Patrícia Pelu Silveira, em 2005, que ela trazia essa hipótese da similaridade na desigualdade. Então, de uma forma muito resumida, é que exatamente aquilo que eu falei em relação ao baixo peso acontecer mais em mães de maior idade, esse baixo peso também aconteceria mais em mães mais jovens, até por características biológicas. Gestantes de 15, 16 ou 17 anos têm mais chance de terem recém-nascidos com baixo peso. Então, o fenômeno que está descrito aqui, exatamente o baixo peso, que seria um desfecho, baixo peso ao nascer, um desfecho mais relacionado a gestantes muito jovens, também estavam acontecendo em gestantes mais velhas, com características biológicas que poderiam trazer recém-nascidos com peso adequado. Então, era uma semelhança, uma similaridade nos dois extremos, tanto em mães muito jovens como em mães com mais idade. Esse é um fenômeno interessante, porque em algum momento, essa similaridade na desigualdade, um outro exemplo que nós gostamos de trazer, que durante muito tempo a obesidade era um fenômeno que só se via, não mais recentemente, mas mais antigamente, nós vimos a obesidade muito mais naquela população talvez mais favorecida, com maior facilidade de aquisição de alimentos.
diferentemente naquele outro extremo de segmento mais vulnerável, que tinha até dificuldade de acesso aos alimentos. Com a melhoria que ocorreu durante muitos anos no acesso ao alimento e com a diminuição da desnutrição em praticamente todo o Brasil, nós começamos também a observar o fenômeno de obesidade também num dos extremos da população, naquela população mais vulnerável. E mais adiante, com a melhoria também das informações, a população mais favorecida também começando a selecionar e melhorar o acesso a alimentos mais saudáveis. Então, esse é o que nós chamamos de similaridade na desigualdade, acho que é um conceito que talvez alguns de vocês conheçam, e o outro que vem ao encontro desse mesmo é o paradoxo epidemiológico do baixo peso ao nascer no Brasil, que foi descrito talvez por um colega que vocês já conhecem, o professor Antônio Augusto da Silva, lá da Universidade Federal do Maranhão, que ele trazia exatamente esse paradoxo do baixo peso, que é o que eu descrevi há pouco. O baixo peso que tu esperaria encontrar exatamente num segmento etário da população de mulheres, e que tu passa a ter ele também no outro extremo da população das mães. Né? Bom, e o que a gente encontrou nesse resultado? Então, tentando responder essas hipóteses, o que nós tivemos como resultado? Que o peso médio de nascimento continua associado à educação materna, ou seja, à medida que a educação materna é mais em anos de escolaridade, à medida que ela vai aumentando em anos de escolaridade, também vai aumentando o peso médio de nascimento dessas crianças. E esse estudo foi em todo o Brasil, né, não foi em todo o Brasil, foi de diversos, não só do Brasil, mas de outros países também, que foram trazidos diversos artigos para essa meta-análise. Então, foi um estudo de caráter mundial. O outro é um ensino que é o ensino superior, tanto completo como não, ele aumentava até em 82 gramas o peso de nascimento, comparativamente àquelas mães que tinham o ensino secundário ou inferior. Então, o ensino superior materno contribuindo em até 82 gramas no peso de nascimento desses recém-nascidos. E, ao contrário, a baixa escolaridade, então, materna, contribuiria em até 123 gramas a menos no peso de recém-nascidos quando comparados a aos filhos de mães com educação superior. E, finalmente, mostrando, então, e não conseguindo comprovar as nossas duas primeiras hipóteses, que eu pus na parte superior dessa tela, mostrando que o ensino superior ainda continua sendo, desenvolvendo um efeito protetor para o risco de baixo peso ao nascer, comparativamente à baixa escolaridade, cerca de 33% de proteção. Bom, esse foi um outro estudo também, que a gente tentou ver nas capitais brasileiras, nesse período descrito em tela, que mostra o seguinte: o baixo peso e os fatores de risco nas capitais brasileiras, neste período. O que a gente observou dentro desta evolução temporal, que vem reduzindo o número de nascimentos em praticamente todo o país, em todas as regiões do país, e como nós já tínhamos visto também naquele primeiro artigo que eu apresentei, nós estamos observando o aumento de recém-nascidos pré-termo e o aumento de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. E isso necessariamente também contribui para a transição epidemiológica. São crianças que, dependendo das comorbidades associadas, tanto ao baixo peso, ou dependendo do peso de nascimento, se é extremo baixo peso, ou muito baixo peso, ou mesmo baixo peso, isso pode ter um impacto na vida futura dele, assim como também a condição da sua prematuridade. E isso também contribui, então, para a transição epidemiológica que o país está enfrentando e irá enfrentar nos próximos anos. A diminuição da taxa de natalidade, que eu já tinha assinalado anteriormente, o aumento das gestações tardias, que também já fora destacado. Evidentemente, nós temos algumas alterações regionais nas características do baixo peso, e ele está muito mais presente nas regiões sul e sudeste, não tanto
na região Nordeste e Norte, e ainda num nível intermediário na região Centro-Oeste do país. Percebemos que, felizmente, houve aumento da escolaridade materna e na assistência em saúde, traduzidas pelo aumento do nível de escolaridade das mães em todo o país, como também aumento da cobertura de pré-natal em todo o país. Um bom número de mães já fazendo, no mínimo, 6 consultas durante o seu pré-natal. E, evidentemente, que esses 2 fatores, de alguma forma, contribuíram para a diminuição do baixo peso em todas as regiões, diferentemente em outras. Então, destacando aquele paradoxo que eu falei há pouco, né, o que nós percebemos? Que esse avanço na educação materna e na assistência em saúde, de alguma forma, né, ele ocorreu mais nas regiões sul e sudeste. E nessas regiões, nós não tivemos uma diminuição tão grande do baixo peso, como nós tivemos na região norte e na região nordeste. Porque provavelmente também nessas regiões, essa escolaridade aumentando também fez com que essas gestações fossem mais tardias e que, de alguma forma, impactariam também no peso de nascimento dessas crianças. E, finalmente, trazendo que esse aumento da idade materna, já falei há pouco, e que o desenvolvimento da educação e nos cuidados de saúde reduziu o risco de baixo peso como um todo, em todo o Brasil. Esse é um outro artigo, tentando ver aí, sim, de forma interessante e curiosa, os resultados, tentando ver exatamente o peso de nascimento desses recém-nascidos e o seu desfecho para a mortalidade infantil, ou seja, no primeiro ano de vida, e tentando mediar ou observar melhor os fatores mediadores relacionados com os determinantes em saúde. O que nós observamos aqui? Também foi em Porto Alegre, nesse período de 15 anos, tentando exatamente relacionar o baixo peso nos seus diferentes segmentos com a mortalidade infantil. O que nós observamos, então, neste estudo? Uma menor idade e uma menor escolaridade contribuíram para uma maior mortalidade infantil em todos os estratos de peso de nascimento. Quando eu falo estrato de peso de nascimento, eu só faço aqui um parênteses. A gente considera macrossômico recém-nascidos de 4.000 gramas ou superior. O peso adequado é recém-nascidos de 3.000 gramas até 3.999 gramas. Nós consideramos o peso insuficiente, o peso de 2.500 gramas a 2.999 gramas. O baixo peso ao nascer, de 1.500 gramas até 2.499 gramas, um muito baixo peso ao nascer, de 1.000 gramas a 1.499 gramas, e o extremo baixo peso ao nascer, os recém-nascidos menores de 1.000 gramas. Então, a partir daí, o que a gente, fechando parênteses, então, e indo para outros resultados, todas as mães que tiveram um pré-natal que nós consideramos insuficiente, com um número inferior a 3 consultas, tiveram maior mortalidade infantil naqueles recém-nascidos que tiveram baixo peso ao nascer, naqueles que tiveram peso insuficiente e mesmo naqueles que tiveram peso adequado, que supostamente são aqueles que reúnem melhores condições de saúde ao nascimento. Mas isso não foi o suficiente para prevenir a mortalidade infantil neste grupo etário para aquelas mães que tiveram um pré-natal insuficiente. Então, eu estou dando ênfase para isso, mostrando o quanto o pré-natal é importante para os desfechos de mortalidade infantil, não só para os desfechos de nascimento. O que mais também encontramos? O parto em hospital público também tem mais risco para a mortalidade infantil naqueles recém-nascidos, apenas naqueles recém-nascidos com extremo baixo peso ao nascer, ou seja, menores de 1.000 gramas. O que também nós não podemos esquecer é que muitos hospitais de referência que atendem pelo Sistema Único de Saúde também são referência para gestações de risco. Então, de alguma forma, nascer em hospital público com um peso muito baixo, como está descrito aqui, aumenta a chance de mortalidade no primeiro ano de vida.
E o parto cesariana tem uma situação, digamos, ambivalente. Ele protege para a mortalidade infantil quando tu tem recém-nascidos menores de 1.000 gramas e recém-nascidos de 1.500, perdão, de 1.000 gramas até 1.499 gramas. Então, recém-nascidos menores, de uma forma mais fácil, né? Recém-nascidos menores de 1.500 gramas, eles têm um efeito protetor quando tiverem parto operatório. Isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque existe, de fato, uma linguagem comum que o parto operatório ele traz prejuízo ao recém-nascido. Evidentemente, traz vários outros motivos, por vários outros, e por, digamos assim, outros vários fatores decorrentes do parto operatório nocivos, tanto para o recém-nascido como para a mãe. Entretanto, para condições de recém-nascidos mais vulneráveis, sobretudo em relação ao peso de nascimento, o parto operatório acaba sendo protetor. Diferentemente, ele torna-se de risco para aqueles recém-nascidos que nascem com peso adequado, provavelmente pelas condições que há pouco eu descrevi, que talvez não sejam recém-nascidos maduros para o parto operatório, por um problema no erro da idade gestacional. Então, o parto operatório, ele pode ajudar recém-nascidos mais leves, digamos assim, abaixo de 1.500 gramas, mas para recém-nascidos com peso adequado, ele acaba tendo um efeito de risco. Então, lembrando que o parto operatório, de fato, eu estou aqui só tentando observar o desfecho de mortalidade. Eu não estou trazendo aqui, nem fazendo uma apologia que o parto operatório deva ser feito. Eu volto a repetir o que eu já falei. Quando existe indicação médica, ele é muito importante. Quando não, é extremamente questionável, porque talvez o efeito dele é muito mais nocivo do que protetor. Ok? E agora, rapidamente aqui vou passar, nós tentando ver as desigualdades do peso de nascimento comparativamente à educação materna, de novo um estudo de evolução temporal em todas as capitais brasileiras, de 96 a 2013, tentando observar se houve ou não desigualdade do peso de nascimento comparativamente aos dois extremos, né? Mães com baixa escolaridade e mães com alta escolaridade. E o que a gente observou foi uma melhora da cobertura pré-natal naquelas mães com baixa escolaridade. Isso é um aspecto bastante importante, né? Porque as mães com baixa escolaridade às vezes também são mais vulneráveis para outros desfechos e condições de saúde dos seus recém-nascidos e dos seus filhos. Então, também melhorando a cobertura pré-natal, melhora as condições de nascimento, e como falei no estudo anterior, também melhora as condições de saúde em relação ao desfecho de morte e mortalidade infantil no primeiro ano de vida e nos anos seguintes dessa prole. Houve um discreto aumento da média de peso de nascimento nos filhos com menor escolaridade, isso também é importante, né? E houve uma redução das desigualdades dos desfechos da gestação durante todo esse período do estudo. Mas percebam logo abaixo, aqui na parte final da tela, que essa redução da desigualdade ela não foi de forma homogênea, porque houve piora nas mães com maior escolaridade, mas melhora naquelas mães de menor escolaridade, portanto, mais vulneráveis. Então, é mais ou menos aquilo que a gente falou do paradoxo epidemiológico do baixo peso ao nascer, que mães com maior escolaridade, por motivos peculiares, relacionadas talvez a intervenções ou tecnologias em saúde, parto operatório, excesso de ultrassom, de exames de ultrassom realizados durante o pré-natal, enfim, outros fatores, acabam contribuindo para que nasçam mais crianças com baixo peso, justamente filhos de mães com maior escolaridade. Ao mesmo tempo que nós tivemos, no segmento de menor escolaridade, melhora, né, nas condições de nascimento e do peso dos seus filhos. Então, nós tivemos, em suma, mesmo com duas evoluções distintas num extremo de escolaridade e no outro, nós tivemos uma redução da desigualdade, de forma geral, porque o baixo peso diminuiu, enquanto média em todo o país nesse período. Finalmente, o último estudo que eu
trago para vocês é esse também feito aqui em Porto Alegre, tentando observar o índice de desenvolvimento humano, usando inclusive o índice de desenvolvimento humano municipal e a educação materna, e tentar comparar ambos em relação ao desfecho de mortalidade. O que nós vimos então? Ele foi feito no período de 2000 a 2017, e mães com menos de 8 anos de estudo, aquilo que nós já tínhamos observado nos estudos anteriores. Mesmo que tenha reduzido a mortalidade infantil para filhos de mães com menor escolaridade, ainda existe um maior risco para esse desfecho. Está escrito errado ali, mortalidade. Mas, enfim, essas mães continuam tendo, digamos assim, os seus filhos maior vulnerabilidade para a mortalidade infantil. E a escolaridade materna é uma informação muito acessível e muito confiável, porque o preenchimento dela é muito adequado, é uma das informações, além do peso de nascimento, do sexo do recém-nascido, é uma informação muito adequada, bem preenchida nas declarações de nascidos vivos e, portanto, trazendo informações confiáveis aos sistemas de informação. E ela, de forma muito interessante, é uma valiosa variável entre os determinantes sociais em saúde relacionados à mortalidade infantil, inclusive com maior sensibilidade quando comparada ao índice de desenvolvimento humano. Então, trazendo assim de novo a relevância da escolaridade materna. Bom, era isso. Eu vou agora passar para a parte final da minha fala. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou até aqui podemos seguir. O Clécio, as perguntas estão sendo feitas pelo chat, e no final quem pode se inscrever, tá bom? Então fique à vontade. Obrigado. Então eu estou indo para a parte final agora. Então, assim, aí entramos, né, para o DORAD, ou DORAD, como também a gente ouve falar. Aqui no Sul a gente fala mais DORAD, pelo menos as pessoas que estão mais próximas do meu convívio. Mas o que eu estou trazendo aqui, né? Resolvi trazer um conceito de DORAD aqui, mostrando muito, né, muito a importância do pré-natal e das exposições perinatais e dos fatores ambientais que podem consolidar os padrões de saúde e doença para a vida futura desse indivíduo, certo? Então, esse é um conceito assim sucinto que eu achei interessante, e esse é um artigo seminal, até foi, posso estar enganado, mas foi um dos primeiros a ser publicados com esse título, e foi no Jornal de Pediatria, justamente publicado pela professora Patrícia Pelufo da Silveira, e também junto com o professor Marcelo Goldani, o professor Marco Antônio Barbieri, e que eu resolvi destacar aqui, achurando em amarelo, e me permitam a minha leitura, dizendo o seguinte: assim, conceitos como programação tomam uma dimensão determinista e questionam a capacidade dos indivíduos afetados de fazerem as escolhas apropriadas para a sua própria saúde, excluindo importantes variáveis como fatores sociais e econômicos. E mais adiante, mais relevante do que isso é a busca pela compreensão dos mecanismos que levam a essas associações, principalmente considerando influências sociais. Bom, a partir daí eu trago a minha penúltima tela, que traz exatamente, então, agora para discussão e para indagar e discutir com toda a audiência, exatamente onde poderíamos enquadrar a idade materna e a escolaridade materna dentro desse cenário. De que forma a gente pode fazer essa translação de duas variáveis sabidamente com muita influência para os desfechos da saúde da criança, para as condições de nascimento, para a mortalidade infantil e também para a morbidade dessas crianças. E como elas, além do período pré-natal, além do período perinatal, além do período neonatal, além do primeiro ano de vida, e durante toda a vida, né, pelo menos durante a infância e a adolescência, de que forma a gente pode observar o papel dessas duas variáveis
né, além desses cuidados, então, pré e perinatais, relacionados aos desfechos de saúde e doença da prole, né? E depois que passam esses períodos, como eu falei há pouco, quando nós chegarmos lá na idade escolar, ou mesmo na adolescência, e será e de que forma a gente poderia inserir, ou como poderíamos fazer alguma translação de variáveis tão robustas e tão valiosas, que eu considero muito importantes, depois até tem uma reflexão mais ampla da importância exatamente dessas duas variáveis relacionadas às mães e às mulheres, de que forma a gente pode mensurar isso em outros cenários de estudo. Eu encerro, assim, agradeço a oportunidade e deixo aqui talvez uma das mais bonitas imagens da nossa capital gaúcha, que sempre gosta de acolher as visitas futuras que poderão vir nos visitar, nos conhecer. Alguns já conhecem, mas esse é uma foto tirada de um pôr do sol dentro de uma atmosfera muito bonita, muito colorida. Então, eu encerro dessa forma, agradecendo a oportunidade e convidando vocês, quando vierem a Porto Alegre, contactarem conosco e conhecerem a nossa estrutura e o nosso time de trabalho aqui. Muito obrigado. Muito bom, Clécio. Muito obrigada. Que palestra didática, que fala muito de fácil compreensão de um assunto tão complexo, né? A gente tem inúmeras perguntas, várias perguntas aqui no chat. A primeira delas é do professor Egberto. Egberto, você quer fazer sua pergunta? Oi, tudo bem? Eu vou... Não, eu fiquei na dúvida se o Clécio estudaram aí, o que deve estar contribuindo para esse aumento de prevalência dos nascimentos pré-termos. Eu acho que até outra colega nossa fez uma pergunta parecida mais adiante, né? E também é o seguinte, se ele acha que entre os fatores que contribuem para o baixo peso no grupo de alta escolaridade, né, maior renda e tal, essa obsessão para ter um corpo esbelto, né, que a gente verifica mais nas classes mais abastadas, né? E aí a adesão a dietas aí, algumas terríveis, né, estritas e tal, se isso também pode estar contribuindo para que essas mães tenham filhos com baixo peso, tá? E só parabenizar aquele trabalho da Patrícia, realmente é precursor, né? Porque a gente fala muito em programação, mas isso não é não é determinístico, tá? Isso é totalmente probabilístico. Algumas pessoas vão ter todos esses fatores aí de risco e nada vai acontecer, porque a gente não conhece todos os fatores, nem a interação entre eles. E outras, né, não tem nenhum fator de risco evidente, e vão ter baixo peso, vão ter programações depois relacionadas à obesidade. Então, é totalmente probabilístico. A gente vê isso em rato, né? Que é tudo parecido, tudo geneticamente muito igual, mas você, numa mesma ninhada, pode ter animais que desenvolvem, né? E animais que não desenvolvem. A programação que a gente chama é porque a probabilidade disso ocorrer é maior. Mas parabéns aí, Clécio. Gostei muito da apresentação. Obrigado, Egberto, pela gentil colocação. Eu diria que não é uma pergunta fácil de responder, né? Começando pelas duas primeiras, eu acredito que o aumento de gestações, ou melhor, de partos prematuros e recém-nascidos pré-termo, eu gosto sempre de usar as duas expressões, porque a OMS classifica dessa forma, mas na linguagem corrente a gente chama de recém-nascido prematuro também. Mas a gestação, ela digamos assim, o parto é prematuro e o recém-nascido é pré-termo. Mas, então, o que está ocasionando isso? Eu acho que tem vários fenômenos, porque quando a gente analisa um contexto, provavelmente isso está acontecendo mais... tu tem que, digamos assim, estratificar as gestantes, e talvez aquelas gestantes em hospitais privados, ou talvez com maior nível de escolaridade, possam estar tendo
os seus filhos, às vezes, como eu falei, parto operatório, e por algum erro na datação de parto, por uma medida inadequada da data da última menstruação, ou se porventura houve uma ecografia feita num momento não muito precoce, às vezes a datação provável do parto possa estar equivocada. E, por conseguinte, o parto operatório, combinado, talvez, com uma perspectiva, também pensando, né, como tu bem falaste, não ter a preservação do corpo, ou que não houvesse um maior prejuízo, né, ou que não tenha tanta dor, enfim, existem várias motivações para o parto operatório. Então, eu acho que esse é um fenômeno, que os partos, que os recém-nascidos pré-termo estão acontecendo mais nesse extrato da população, digamos, de hospitais privados e mães, às vezes com maior nível de escolaridade, se dá muito mais por uma intervenção médica que talvez não era a mais adequada, né? Essa é uma possibilidade. Diferentemente nas mães mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico, ou com menor escolaridade, a gente tem, talvez, alguns fenômenos que também têm acontecido mais, e a gente aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um hospital de referência para gestações, para doenças gestacionais, a gente tem observado também, por outras condições que são diversas, que afetam também a população como um todo, o aumento das doenças crônicas, a prevalência das doenças, que também acabam incidindo mais em gestantes. E aí, em gestantes, talvez, que possam desenvolver mais diabetes, né, em gestantes que desenvolvam mais hipertensão, ainda que o hábito tabágico tenha reduzido no país, ele ainda existe. Então, eu acredito que a prematuridade é um fenômeno que hoje está em torno de 13%. Assim, né, os estudos que eu li há não muito tempo mostram que 13% das gestações hoje no Brasil evoluem para parto prematuro. E esses recém-nascidos trazendo todo um impacto, né, dentro da assistência hospitalar, ou depois dela, inclusive. Então, é um fenômeno que eu acredito que é mediado tanto por um adoecimento maior da população como um todo, e isso repercute também entre as grávidas, e também acontece pela, eu diria, é um termo meio, às vezes, ruim de citar, mas eu acho que pode ser compreendido, que é a medicalização do parto. No momento que tu acaba lançando mão de muita tecnologia e, às vezes, tu acaba abreviando uma gestação e aí tu tem recém-nascidos, às vezes, com peso insuficiente ou, às vezes, até um peso adequado, mas ainda são pré-termos. Então, é mais ou menos isso, assim. Essa é a primeira parte. A segunda parte da tua pergunta, Guilherme, eu acho que essa é um assunto que, às vezes, é difícil de tu abordar, ainda mais quando tu está dentro de um momento de tanta polarização, né, em todos os sentidos no país, eu acho que existe ainda uma... O que acontece, né, do ponto de vista, assim, se hoje se aspira tu ter, desde que tu tenha condições para isso, e tu possa te organizar, né, os casais, enfim, para ter uma gestação tardia, para primeiro priorizar, talvez, algumas outras ambições pessoais, profissionais, quando tu vai ter uma gestação tardia, ela é uma gestação, talvez, que tu tenha muito mais preocupação, que tu possa ter muito mais atenção, né? Tem uma questão biológica também presente, né? E, de alguma forma, existe um zelo, por vezes, exagerado, quer seja do casal, ou, enfim, da equipe de saúde, e que acaba sendo, digamos assim, muito mais intervencionista do que necessário. Então, ao invés de fazer um ultrassom, fazem 2 ou 3, e a mínima suspeita acaba, digamos, mobilizando outras preocupações e ampliando, talvez, algumas situações que poderiam ser conduzidas de uma forma mais conservadora e que, quem sabe, antecipem, né, a questão do parto operatório, que também é um parto que tu pode organizar na tua agenda, né, que tu pode, eventualmente, organizar melhor a filmagem desse parto, que tu pode estar melhor de uma forma mais apresentável, ou como, casualmente, uma amiga próxima resolveu que a data de nascimento da filha fosse na data de nascimento da avó materna,
né? E é muito legal, então fazem um aniversário juntos, quase um Kirby, mas eu fico pensando quando vier a faltar a avó, aí vai ficar aquela coisa, né? É engraçado isso, são coisas da modernidade. Então, o parto operatório tem algumas, a princípio, pelo menos assim, um desejo de consumo de algumas, exatamente prezando pela questão de talvez maior preocupação com a estética, como tu falaste, e isso também pode implicar, por exemplo, às vezes numa alimentação inadequada, alguma privação, né, nutricional, sobretudo em alguns micronutrientes, quem sabe, ou mesmo macronutrientes. Isso pode ter impacto, talvez, no desenvolvimento fetal, e de alguma forma até uma exposição, né, a alguma subnutrição ou desnutrição fetal por conta da preocupação com a vaidade da gestante. Obviamente que isso não dá para generalizar. E a terceira parte da pergunta, tu quer só reprisar para mim, que tu trouxeste, por favor, Egberto? Não, é que você apresentou ali o trabalho da Patrícia, do Goldani, do Barbieri, e esse trabalho realmente tinha uma visão de futuro, né? Porque a gente falava, até aquela época, muito em programação, né? Sim. Determinístico e tal, e tudo isso é probabilístico. Agora que você falou, eu lembrei que você citou também um trabalho do grupo aí de vocês, sobre a questão dos poluentes ambientais. É bom que a Graziele está aqui, tem várias pessoas que trabalham com isso, né? Esses poluentes ambientais também não poderiam estar contribuindo para baixo peso, para partos prematuros, essas coisas? O que você pensa assim, disso? Bem rapidamente. Não, acho que tem coisas que a gente não, embora no afã de tentar ter respostas, né? Até hoje eu comentava com alguns alunos assim, a dificuldade de a gente trabalhar com incertezas. Hoje, né, na instantaneidade que a gente vive, né, de que toda hora a gente tem que ter resposta para tudo, e basta, né, pegar o telefone aqui e aparentemente... Então, a dificuldade, sobretudo dos mais jovens, de trabalharem com a incerteza. E a variável tempo, ela é valiosa no sentido que o tempo nos ajuda a pensar e ter respostas. Tem coisas que tu não precisa tomar, claro, salvo situações agudas de condições de saúde, né, dos pacientes, mas tu pode esperar um dia, 2 dias, e a partir daí, quem sabe, ter outras respostas. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, eu não consigo ter todas as respostas, mas eu acho que os poluentes, os disruptores endógenos, que hoje, né, estão muito em voga, a questão hoje do novo guia da população brasileira, que a gente cada vez percebe o quão nefasto é o consumo de ultraprocessados, né, ou de processados, então cada vez tentar buscar alimentos in natura, né, coisas ambientais que a gente não sabe até que ponto a gente está consumindo, né, consumindo por via nasal ou por via oral, né? Então, eu acho que tem coisas ainda que gerações futuras vão tentar escrutinar, ou melhor, escrutinar, e que mas eu acredito que são vários fatores, né? Até eu te confesso que agora faz tempo que eu não tenho lido sobre quais seriam os fatores mais, digamos, relacionados, né, mesmo os determinantes sociais em saúde, que poderiam estar relacionados ao parto prematuro. Mas eu acho que tem várias condições ambientais também, eu concordo contigo. Eu não saberia enumerá-las neste momento. Ok, obrigado, viu? Não, à disposição. Bom revê-lo. Igualmente. Clécio, a gente tem algumas perguntas, você foi respondendo com a fala, né, sua fala para a resposta do Egberto, né, para a pergunta do Egberto, mas eu vou mencionar as perguntas só para as pessoas se sentirem representadas aqui, né, e a gente saber o que eles queriam falar. Ó, a Mariana Matos Gonzalez, a Mariana não diz qual é a universidade dela, mas ela pergunta se você vê uma mudança no preparo dos profissionais de saúde para acompanhar as gestantes em idade mais avançada. Você acabou falando sobre isso, né? Haja visto esses riscos biológicos aumentados de acordo com a idade dos pais. Então, acho que acabou sendo respondida, né? Deixa eu só eu acho que essa talvez eu tenho tido uma experiência, eu trabalhei muito tempo
como preceptor da medicina de família do Centro de Saúde Escola Murialdo, que foi o pioneiro na formação de médicos de família aqui no país, há quase 60 anos atrás, não que eu estivesse há 60 anos atrás lá, mas mais recentemente, e nós tínhamos uma capacidade de desenvolver pré-natal, onde, além do profissional médico, outros colegas também da nutrição, da odontologia, da psicologia, também, em alguns momentos, faziam interconsulta ou mesmo consulta, tentando fazer uma abordagem mais integral dessas mães, né? Então, eu acho que talvez uma das mensagens que eu gostaria de passar aqui, que o pré-natal é um período muito importante e a gente tem que ter mais espaço para ouvir essas mães, tem mais espaços para se apropriar das suas realidades e que, de alguma forma, a gente possa fazer uma escuta ativa e tentar trabalhar mais com apoio emocional, com apoio de orientação, se necessário também, nutricional, ou seja, tu tentar ampliar, né, ir além só do cuidado obstétrico e trabalhando também com conforto, com afeto. Eu acho que são coisas fundamentais aí para mudar esse panorama e pensando sempre isso, né? Às vezes a gestação tardia não foi uma opção, foi uma necessidade. Então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que tentar ajudar e quem sabe, preparar toda a equipe, tanto no pré-natal, como também depois na assistência perinatal. Eu acho que talvez essa seria uma política que o SUS deveria avançar, né, na área de saúde materno-infantil, ampliar a assistência pré-natal para outros profissionais da saúde, de forma contributiva e propositiva. Acho que seria um grande avanço. Perfeito. A gente acaba vendo que, né, de tudo que você vem dizendo, assim, a impressão que a gente tem é que o estilo de vida atual, né, que nem sei mais se ele chama moderno, pós-moderno, o que ele é, né, mas o estilo de vida atual, ele é desfavorável em vários sentidos na perpetuação da espécie, né. Então, haja vista as quedas da taxa de natalidade e tudo mais, né, a gente precisa realmente se reavaliar como ser humano, né, para poder continuar aqui, né. Eu tenho uma pergunta da professora Débora Damasceno. Ela te parabeniza, Clécio, pela excelente apresentação, muito didático. Aí ela pergunta, vocês estão acompanhando os filhos de diabéticas até hoje? Na idade de escolaridade, os filhos de diabéticas apresentam alterações glicêmicas? E se isso tem relação também com a escolaridade materna? Grato, professora Débora, pela pergunta. Assim, esse segmento da nossa corte, a gente conseguiu ainda recursos para fazer a segunda onda, né, que nós encerramos em 2018. E, entretanto, foi duro, foi muito difícil conseguir recursos, e a gente conseguiu avançar, e existe, nós temos o cadastro, embora às vezes a gente sabe que as pessoas mudam muito facilmente de telefone, agora com a portabilidade do número, então às vezes é mais fácil de recrutá-las novamente. Essa ideia de voltar a visitar essas famílias e reavaliar essas crianças está presente, mas nesse momento elas estão já em idade escolar, nós conseguimos vê-las em idade pré-escolar. Na idade escolar não as vimos, ainda não temos um projeto desenvolvido, mas é uma ideia que até já foi ventilada no nosso grupo, mas a gente ainda não teve, digamos assim, pernas para pensar num projeto e, quem sabe, pleitear um novo edital que surgir. Essas, só para um complemento importante, essas que vimos na idade pré-escolar, então, entre 4 e 6 anos, 13 e 6 anos, mas ampliando um pouquinho mais, essas tiveram alguns exames complementares de laboratório, certo? Então, nós vamos verificar em breve a comparação dessas diabéticas com o efeito dos seus filhos. Vamos ver de novo as variáveis antropométricas, vamos observar também impedanciometria, vamos ver desenvolvimento motor, função ventilatória, também
desenvolvimento cognitivo. Então, nós ainda temos algumas respostas que ainda não foram respondidas, mas a ideia, agradeço a sugestão, acho que talvez em algum momento a gente tenha que tentar novamente buscar essas famílias e rever essas crianças. O que nós já percebemos, e nosso grupo trabalhou bastante, de forma muito intensa, a gente, do N total, que era um pouco mais de 400 pares mães-filhos, nós conseguimos ver próximo, nessa segunda onda, com um esforço enorme de tentar resgatar essas famílias, nós conseguimos ver apenas 150. Então, eu não sei como seria, passando mais tempo, de tentar de novo, né? Mas, enfim, a ideia é boa e eu acho que provavelmente os resultados vão ser bastante interessantes. Obrigado. A próxima pergunta é da professora Cristiane Maté, da Federal do Rio Grande do Sul. A professora Cristiane também te parabeniza pela palestra, agradece, e diz que você tem dados de estilo de vida das mães, por exemplo, dieta, exercícios, correlação com anos de estudo e o peso a nascer dos filhos? Acho que a pergunta é em relação à atividade física e dieta, né? Obrigado, Cristina, né? Cristiane. Desculpe, eu não ouvi bem. Desculpe, Cristiane. Obrigado pela pergunta. Eu até estava lembrando se nós nos falamos por e-mail em algum momento, não tenho bem certeza. Mas esses dados que eu apresentei, que eu chamei de epidemiológicos, nós trabalhamos com sistemas de informação de saúde de acordo com as informações que estão presentes na declaração de nascido vivo e na declaração de óbito. Nelas, não tem informações relacionadas à mãe, salvo essas que eu descrevi: idade, estado marital, informações do domicílio, mas não tem relações específicas a estilo de vida. Então, nós não temos, isso não aparece na declaração de nascido vivo. Então, essa informação, para estudo epidemiológico, com N's bastante expressivos, como eu apresentei, nós não temos. Na nossa corte, sim. Na nossa corte, nós temos, tem o questionário IPAC, né, que é de atividade física para essas mães. Até agora, um aluno do professor Leandro e do professor Marcelo vai apresentar a sua dissertação de mestrado, tentando comparar se essas gestantes, de acordo com esses grupos, tiveram mais ou menos atividade física, tentando ver sedentarismo ou não, e tentar ver o volume desse instrumento, digamos assim, medido, de qual é o impacto dele em relação ao peso de nascimento e outras características. E, nesses primeiros 6 meses dessas crianças, assim como depois nessa segunda onda, na idade pré-escolar, a gente sempre trabalha com os QFAs, né, os questionários de frequência alimentar, tanto da mãe como das crianças, ou a época dos lactentes também, claro, trazendo informações de aleitamento materno, né? Então, o consumo alimentar nessa corte está sempre presente, até porque boa parte, em algum momento, dos nossos alunos também eram da nutrição. Então, a gente sempre trabalhou muito com essa informação. Pregas cutâneas também, além das medidas antropométricas. Bom, prega cutânea é medida antropométrica, mas então a gente tem várias informações adicionais em relação a essas que eu apresentei. Perfeito. Daí agora a gente vai para a última pergunta do chat, e depois o professor Paulo Matias, deixando o Paulo para o final, Paulo, porque eu sei que você vai ligar o microfone e a gente vai conversar. A professora Veridiana, ela dá saudações gremistas para você, parece que vocês torcem para o mesmo time. Gostaria de saber sua opinião sobre os estudos que contemplam a determinação social do processo saúde e doença, oriunda da produção acadêmica latino-americana na década de 70, anterior aos DSSS. Parece existir uma crítica sobre os determinantes, os quais fracionam variáveis sociais para correlacionar com as biológicas estudadas.
A abordagem latino-americana parece considerar a realidade subjetiva dos sujeitos, bem como a vida desses em coletividade. E continuando, o que fazer para além da produção científica, no sentido de contribuir para que a desigualdade social em saúde não prevaleça em nossos tempos sombrios? Seu microfone, Clécio, por favor. Desculpe. Obrigado, Veridiana, pela pergunta. Eu acho que agora nós vamos ter que ampliar até a meia-noite para discutir parte dessa, porque foi muito legal. Acho que tu trouxeste aspectos importantes e tu falaste do Grêmio, não sei por que eu estou nas cores que vocês me veem aqui, até porque o nosso time joga logo mais à noite. Mas, bom, primeiro eu confesso que eu não, embora tenha notícia desses estudos aqui latino-americanos anteriores à década de 80, eu não cheguei a digamos assim, incluí-los nas bases referenciais desses artigos e das produções acadêmicas que fizemos. Mas eu concordo em parte, porque é um pouco pretensioso, né, a gente tentar atribuir os determinantes sociais em saúde de uma forma algo reducionista frente a uma ou duas variáveis. Então, talvez até eu fui um pouco audacioso no título, não, Graziela, de colocar isso, porque eu acabei transitando muito mais em variáveis relacionadas a condições da mãe. Mas é obviamente que eles são independentes e existe todo um envolvimento, e de acordo com aquele diagrama, o modelo que eu mostrei, existem inúmeros outros fatores que acabam tendo interação. Então, é de fato pretensioso tentar observar, como eu insisti, a escolaridade e a idade materna como sendo desfechos diretos. Existem outros fatores, e são inúmeros, que concorrem para os desfechos que eu apresentei aqui. Mas dentro dos modelos estatísticos propostos, e trabalhando muito com análise multivariável, com regressão de Poisson, a gente conseguiu estabelecer isso, mostrando, sobretudo, a importância não só para o que a gente está estudando aqui ou investigando, mas trazendo a importância do processo da educação formal e informal das pessoas e o acesso a informações para tornar a vida de todos melhor, entendeu? Não só dessas próprias mães, como dos seus filhos e de todo um país. Entendeu? A educação é talvez um dos caminhos exatamente para enfrentar esses tempos sombrios, né, que nós estamos vivendo hoje, e que se acentuam as diferenças, as desigualdades, as iniquidades. Então, eu acho que não quero ter todas as respostas, eu acho que os modelos são falhos, o meu desafio era exatamente tentar trazer isso para um contexto mais nessa base do rádio ou para estudos experimentais, que essa translação, por vezes, é mais espinhosa, é mais difícil, mas em nenhum momento eu entendo melhor, que isso dá respostas a tudo. Eu acho que até tu me desafiaste, eu vou tentar ver, e se tu quiser depois me disponibilizar algum material desse, para eu também ter acesso e até, quem sabe, investigar alguma coisa a isso. Agora, é claro, o que eu tenho de informação nesses sistemas de informação, ou nesses sistemas de informações? São essas as variáveis que eu tenho, e são esses os modelos que eu trabalho. Em algum momento, a gente tenta trazer coisas disso, levando lá algumas ideias para o nosso laboratório de pesquisa translacional, tentando levar algum modelo para a parte experimental, e algumas coisas de lá a gente tenta trazer para cá e ver o que dá para exatamente transitar de um lado ao outro. Mas, evidentemente, o modelo tem falhas, mas a mensagem minha é essa, assim, a importância da mulher no nosso contexto social, na nossa história de vida, e que a gente tem que valorizar muito, né, o cuidado aos filhos, o cuidado de pré-natal, enfim, de todos nós. Né? Mais ou menos é esse o caminho aí. Excelente, professor, muito obrigado. Estou à disposição aí para fazer um braço em cima das determinações, caso o senhor tenha interesse. Ah, tá, estou te vendo agora. Obrigado, Veridiana. Não, eu vou colocar em tela ali o meu e-mail, se tu tiver alguma coisa, e aí manda o teu e-mail também, quando mandares para mim.
bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Professor Paulo, por favor. Bem, boa tarde a todo mundo aí. Parabéns ao Clécio, não conhecia, adorei a tua palestra. Eu queria também mandar um recado para a Veridiana, para ver se ela foi vacinada. Não precisa falar, pode escrever ali. Né? Dar um abraço para a Rose, que me ajudou hoje. E cumprimentar um HA, o Ogberto, que está aí, a Débora, né? Pessoal que eu conheço, que eu não vi aqui todo mundo. Né? E o pessoal novo aí, uma galera toda, o Luiz Mar, Frediane Portela, por exemplo, é a Marina Ossic, que deve ser até aí do Rio Grande do Sul, não sei. Porque a gente está diante de uma coisa que, para mim, é maravilhosa, é a gente encontrar pessoal da área clínica e também da área epidemiológica. É muito difícil isso, a gente cruzar, né? Há uma... não me interessa, tal, né? Mas e aí você falou o tempo todo em Dorade, que é como os franceses falam Dorade. Agora também estou sabendo dos gaúchos falando Dorade, né? E a gente conhece por... Aliás, não são os franceses, não. Os franceses eles falam Doade. Né? Os gaúchos é que é Dorade. E a galera aí, a gente que é colonizado, talvez a nossa colonização, subjugamento aí nosso, a gente fala Dorade, AIDS, né? Tal. Não fala SIDA, né? Mas, enfim, quando acho que o Egberto tocou num ponto interessante, que é a gente alertar todo mundo que o Dorade não é uma Bíblia, ele não é fatalista, ele não é determinante para que algumas coisas aconteçam. A gente não tem nenhuma previsibilidade do que pode acontecer quando você estimula. Não devemos ficar muito chateados com os alunos, né? E eu aqui no laboratório, eu luto muito, né? Você tem um modelo de programação e você quer ver o resultado, mas nem sempre você consegue. Às vezes o aluno barbeirou, fez uma barbeiragem, ou então não fez barbeiragem nenhuma. Ele tomou todos os cuidados, então a palavra risco é interessante. Eu estou começando a querer entender isso, né? E algumas coisas que a epidemiologia usa e que a gente não tem muito trato, e a gente perde uma ótima oportunidade. Mas tem algumas coisas que não dá para sobrepor, né? Como é que você vai colocar algumas variabilidades, como educação, pressão psicológica social, que tem muito hoje na nossa sociedade, como a Veridiana falou, a Cristiane também, não dá para você mimetizar em trabalhos experimentais, né? Muito menos na clínica você vai fazer isso. Talvez observar isso daí, tudo bem. Mas é muito interessante que é uma variável que a gente, na biologia experimental, a gente não pode fazer. Então, isso faz com que a gente reflita muito sobre os dados que, principalmente quando entra na questão socioeconômica ou na questão educacional, a gente vai ter impacto também na vida adulta e a gente quer entender isso. Mas eu não queria te perguntar nada sobre isso, porque para mim vamos ficar, como você falou, a gente tem muita dúvida. Eu queria saber, e eu vou perguntar para vários próximos palestrantes, como é que você encontrou o Dorade ou o Dorade te encontrou? E uma última pergunta, aquela foto do Guaíba, né? Ele é no verão, no inverno? E estamos torcendo pelo Grêmio hoje.
Grato, professor Paulo. Sempre bom lhe ouvir. Eu acho bacana que o senhor faz contribuições interessantes, trazendo proposições, e mais do que isso, a sua voz é um convite à audiência, né? Eu não sei como nenhuma emissora, ou de rádio ou TV, não lhe contratou ainda, porque sua voz é melodiosa, muito boa de ouvir. Obrigado pelas suas considerações. Eu concordo, eu acho que talvez a gente siga com muito mais respostas, aliás, muito mais perguntas do que respostas, mas é isso que nos motiva. Vou começar pela pergunta mais fácil. Essa é uma pergunta, no final, na transição do verão para o outono, esse pôr do sol. Quando o pôr do sol fica mais colorido e dependendo da umidade, né, e da nebulosidade, às vezes, tu acaba tendo essa variação que dá um colorido, assim, essas matizes de cores que são muito bonitas. Claro que aqui o fotógrafo estava num prédio no centro da cidade e conseguiu ter uma posição privilegiada, assim, mas é muito bonito, de fato. Então, para quem não tem medo do frio, chegando ali no final de março, início de abril, meados de abril, talvez, porque o verão hoje está mais longevo e o inverno ele é um pouco mais tímido para nós aqui. Então, essa foto é mais ou menos, acho que no mês de abril, certo? Em relação ao DORAD, eu tinha muito pouca informação antes de entrar na universidade. Antes da Universidade Federal, eu trabalhava na Universidade Luterana do Brasil, trabalhei por cerca de 10 anos antes de vir para a Universidade Federal em definitivo, como dedicação exclusiva. Vinha sendo também professor substituto em algum período, e o DORAD chegou até nós muito por influência da professora Patrícia. A professora Patrícia e junto com o professor Marcelo me inocularam o DORAD. Eles foram muito protagonistas na produção daquele artigo que eu apresentei a vocês, e a partir daí eu fui me familiarizando com os termos e lendo, estudando, muito entusiasmado com as hipóteses de Barker, e quer queira, quer não, a gente sempre acaba revisitando alguns conceitos, ou reaprendendo alguns, ou revendo outros, porque vários dos nossos alunos, quando montam o seu material de projetos, ou mesmo depois as suas teses ou dissertações, eles fazem na revisão da literatura, ou na fundamentação teórica, alguns trazem os antigos, mas trazem alguns mais novos. Então, a gente acaba, de certa forma, ficando sintonizado com essa área de conhecimento. Eu comecei a acessar aqui, eu acho que, eu não sei se fui convidado lá no início, depois, mais recentemente até, acho que tive num dia aí que estava o professor Barbieri, outra vez que estava o professor Marcelo e outros colegas que também já me anteciparam. Então, eu vou me familiarizando, acho muito legal essa ideia muito mais que uma multidisciplinaridade, eu acredito mais ainda na interdisciplinaridade. Acho que a gente consegue ir além quando tem um objetivo comum e trabalha-se junto para chegar a ele. Então, eu acho que é muito oportuno e muito saudável. Então, assim, faço um parabéns público à diretoria, que tem proposto essas ideias e tem permitido, então, que outros colegas de diversas áreas possam vir aqui também trazer ideias e também aprender, porque, como eu até coloquei no texto, ali no chat, eu acho que a gente também tem algumas perguntas aqui que provavelmente vão ficar reverberando aí por mais tempo, para que a gente possa, quem sabe, buscar outros modelos, outras formas de investigar e responder elas. Então, mais ou menos é isso. Eu não sei se eu lhe respondi, e, claro, também já tentei publicar no jornal, né, no DORAD, ou DORAD, gostei das suas explicações aí digamos assim, no acento, no accent, ou no sotaque da palavra, e a gauchada que entre mentes se emenda um tchê, um baita, capaz, né, que não é o que se ouve aí na região mais central do país. Mas, enfim, eu acho que esse foi o meu contato. A gente, o professor Marcelo e a própria professora Juliana são colegas que ainda mantêm esse eixo do rádio junto aqui com os colegas. Nós temos pós-docs também, o Tiago, a Ciliana e outros alunos que seguem mantendo essa chama acesa aqui. Eu
ainda trabalho um pouco mais nessa área epidemiológica, mas, digamos, fico transitando entre uma e outra. E a Patrícia foi um legado importante dela, ela surgiu a oportunidade de ir para McGill e ela acabou, então, digamos assim, indo navegar em outros mares, mas ela deixou o seu legado aqui, a gente segue trabalhando, talvez não com tanta intensidade com os demais colegas aqui em sala, mas, enfim, a minha admiração também pelo trabalho de vocês e pelo tema que eu ainda estou aprendendo.